Não se deixe desestimular. No seu aprendizado diário, na caminhada necessária para a evolução, você encontra empeços variados ao longo do caminho, que parecem destinados a lhe desanimar no longo percurso. Muitas vezes, você encontra os chamados inimigos gratuitos, os amigos faladores que o deixam em situações difíceis. Outras vezes, você se depara com enfermidades físicas, com as deficiências de caráter de tanta gente, o que lhe provoca profunda tristeza, pois são companheiros que não movem uma palha em seu favor, embora ocupem seu tempo sempre que encontram a mínima dificuldade. Você tem à sua volta a inflação que cresce e os ganhos materiais que parecem não acompanhá-la, o que lhe faz pensar que quanto mais trabalha, menos ganha e gasta mais. Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos domésticos, sem se sentir no direito de fugir. Desmoronam os anseios do cônjuge atencioso e afetuoso, dos filhos estudiosos, responsáveis, respeitosos, da família companheira capaz de supri-lo de energias nas horas apertadas para o seu coração. Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz sentir-se solitário no mundo, sem qualquer apoio ou sustentação moral. Contudo, seja qual for a luta que lhe caiba, seja qual for o testemunho que tenha de enfrentar, não se deixe desestimular, não se permita o abatimento. Você não é vítima da vida. Encontra-se unicamente em processo de reeducação, tendo oportunidade de acertar-se com a vida que um dia desrespeitou em vários de seus aspectos. Você que conhece Jesus, ou que um dia ouviu sobre a lei de causa e efeito, deve raciocinar que o bem ou o mal semeado na vida, da vida será colhido, e o seu desconsolo ou o seu desalento em nada colaborará para a resolução dos seus problemas. Você deverá, então, aprender a analisar melhor as situações pelas quais tenha que passar. Deverá aprender a perdoar, a compreender, a respeitar diferenças, a falar menos, a penetrar melhor as razões das coisas, a condenar menos, a ser mais indulgente. O tempo implacável não para. Assim, se você o aproveitar para aprender a crescer e ser feliz, ele o abençoará com expressiva claridade. Caso o desperdice, recolhendo-se a maldição do desânimo ou a fuga, verdadeiramente terá lançado fora o mais expressivo tesouro que nos é oferecido pelo Criador, para que nos façamos ricos e felizes: o tempo. Não se perca nas teias do desestímulo. Confie sempre em Deus, que lhe dá sempre o melhor, dando-lhe chances de brilhar e ser feliz. Pense nisso. Os obstáculos que surgem no seu caminho não são para impedir seus passos, são desafios para serem superados. Cada vez que você consegue vencer uma dificuldade, sai dela mais fortalecido e mais confiante. Assim, não se deixe jamais desestimular em circunstância alguma, pois Deus confia no seu poder de vencer os impedimentos e vencer-se a si mesmo. O poder da oração. Dentre as muitas boas histórias contadas na revista Seleções, uma nos chamou a atenção pelos ensinamentos que contém. Seu autor, já homem feito, refletindo sobre o poder da oração, lembra-se de quando ainda era apenas um garotinho. Conta ele que certa manhã de primavera, sua mãe o vestiu com a sua roupa domingueira e lhe recomendou para que não saísse além dos degraus da porta da frente, pois em poucos minutos iriam visitar sua tia. O menino esperou pacientemente até que o filho do vizinho da esquina se aproximou e lhe disse um palavrão. Então,
Ele pulou os degraus e se atracou com o outro até caírem ambos numa poça de lama. Sua blusa branca ficou enlameada e a meia com um rasgão sangrento na altura do joelho. Lembrou-se da advertência da mãe e começou a berrar desesperadamente. Sua dor, porém, acabou quando ouviu o barulho do sorveteiro que anunciava em altos brados o seu produto. Esqueceu a desobediência e correu para casa para pedir dinheiro à mãe a fim de comprar um sorvete. Diz ele que nunca pôde esquecer a resposta que recebeu da mãe. Olhe para você mesmo. Você não está em condições de pedir nada. Foi mergulhado nessas lembranças que o autor fez um paralelo com a nossa posição diante de Deus, quando oramos pedindo alguma coisa. Antes de invocar o auxílio de Deus, necessitamos voltar o olhar para nós próprios e verificar se estamos ou não em condições de pedir algo. Para que Deus nos ajude, é preciso que façamos a nossa parte conforme prescreve o Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Em geral, o mal dos que rogam bênçãos é que não são honestos para com Deus. É comum implorarmos graças celestes, estando de relações cortadas com familiares, amigos, vizinhos. Quando buscamos a ajuda divina, é preciso que preparemos o coração adequadamente. É inútil pedir amparo com o coração cheio de inveja, de ciúme, de malquerença, de ódio e de outros detritos morais. Nesse caso, se realmente desejamos pedir algo, que peçamos forças para vencer essas misérias morais. É comum rogarmos a Deus que nos dê saúde, e por outro lado acabamos com ela com o vício enfermiço do cigarro, da gula, do trago infeliz, das noitadas de orgias, entre outros abusos. Importante que meditemos um pouco mais a respeito da nossa real vontade de receber ajuda divina, uma vez que Deus sabe das nossas intenções mais secretas. Antes de buscar ajuda através da prece, olhe para você mesmo e veja se está em condições de pedir alguma coisa. Verifique se está fazendo a parte que lhe cabe. Se o templo do seu coração está devidamente limpo e arejado para receber as bênçãos do Criador. Lembre-se sempre da recomendação do Cristo. Ajuda-te que o céu te ajudará. A condição é que nos ajudemos primeiro, fazendo a nossa parte, para depois merecer a ajuda do alto. Importante que entendamos bem os mecanismos da oração. Pedir, saber pedir e, acima de tudo, merecer. O que é o amor? Numa sala de aula onde havia várias crianças, uma delas perguntou à professora: Professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. E como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelos jardins da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e depois de alguns minutos voltaram à sala. A professora esperou que todos se sentassem e, quando o silêncio se fez na pequena sala, cobrou a tarefa que lhes dera. Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: Eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda falou: Eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou: Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim as crianças foram mostrando tudo o que tinham captado lá fora, que pudesse representar o amor. Terminada a exposição, a professora notou que uma das crianças tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava muito envergonhada, pois nada havia trazido. Então, a professora se aproximou dela e lhe perguntou: Meu bem, por que você não trouxe nada? E a criança timidamente respondeu: Desculpe, professora. Eu vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta leve e colorida.
Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Achei um passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mamãe passarinho ao ver seu filhote de volta são e salvo. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a todos e, olhando a criança de mãos vazias, lhe disse: Você foi a única criança que percebeu que só podemos trazer o amor no coração. Se você já consegue perceber as belezas que Deus criou para enfeitar o planeta que nos serve de morada, não queira reter essas maravilhas para si somente, pois isso não é amor, é egoísmo. Se você admira as flores, deixe-as no lugar em que estão, para que os outros possam sentir também o seu perfume e admirar a sua beleza. Se você se extasia contemplando a leveza dos pássaros a deslizar nos ares, não os prenda em gaiolas, para que outras pessoas possam admirá-los também. Se você aprecia ver os rios de águas cristalinas a correr por entre as pedras, não lhes polua o leito, para que outros olhos possam contemplá-los igualmente. Se você gosta de banhar-se nas águas limpas do oceano, não lhes turve a limpidez, para que todos possam usufruir desta maravilha. Se você se sente bem respirando o ar puro, preserve-o para que todos possam desfrutar desse benefício. E por fim, lembre-se, o verdadeiro sentimento de amor só pode ser conduzido no próprio coração. Quanto custa um milagre? Uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo o que ela sabia era que o menino estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Iriam se mudar para um apartamento num subúrbio no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvar o garoto, e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhes o dinheiro. A menina ouviu seu pai dizer à sua mãe chorosa, com um sussurro desesperado: Somente um milagre poderá salvá-lo. Ela foi ao seu quarto e puxou o vidro de gelatina de seu esconderijo no armário. Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e contou-o cuidadosamente 3 vezes. O total tinha que estar exato. Não havia margem de erro. Colocou as moedas de volta no vidro com cuidado e fechou a tampa. Saiu devagarinho pela porta dos fundos e andou 5 quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente que o farmacêutico a visse e lhe desse atenção, mas ele estava muito ocupado no momento. Ela então esfregou os pés no chão para fazer barulho, e nada. Limpou a garganta com o som mais alto que pôde, mas nem assim foi notada. Por fim, pegou uma moeda e bateu no vidro da porta. Finalmente foi atendida. O que você quer? Perguntou o farmacêutico com voz aborrecida. Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há séculos, disse ele sem esperar resposta. Bem, eu quero lhe falar sobre meu irmão, respondeu a menina no mesmo tom aborrecido. Ele está realmente doente. E eu quero comprar um milagre. Como? Balbuciou o farmacêutico admirado. Ele se chama Andrew e está com alguma coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça. E papai disse que só um milagre poderá salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui. Então, quanto custa um milagre? Não vendemos milagres aqui, garotinha. Desculpe, mas não posso ajudá-la, respondeu o farmacêutico com um tom mais suave. Escute, eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, conseguirei o resto. Por favor, diga-me quanto custa, insistiu a pequena. O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à garota: Que tipo de milagre seu irmão precisa? Não sei, respondeu ela, levantando os olhos para ele. Só sei que ele está muito mal e mamãe diz que precisa ser operado. Como papai não pode pagar, quero usar meu dinheiro.
Quanto você tem? Perguntou o homem de Chicago. $1,11, respondeu a menina num sussurro. É tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso. Puxa, que coincidência, sorriu o homem. $1,11. Exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos. O homem pegou o dinheiro com uma mão e, dando a outra mão à menina, disse: leve-me até sua casa. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se tem o tipo de milagre de que você precisa. Aquele senhor gentil era um cirurgião, especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso e sem custo algum. Alguns meses depois, Andrew estava em casa novamente, recuperado. A mãe e o pai comentavam alegremente sobre a sequência de acontecimentos ocorridos. A cirurgia, murmurou a mãe, foi um milagre real. Gostaria de saber quanto deve ter custado. A menina sorriu. Ela sabia exatamente quanto custa um milagre. $1,11. Mais a fé de uma garotinha. Não há situação, por pior que seja, que resista ao milagre do amor. Quando o amor entra em ação, tudo vence e tudo acalma. Onde o amor se apresenta, foge a dor, se afasta o sofrimento e o egoísmo bate em retirada. Sábio dos sábios. Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. Possuidor de um conhecimento jamais igualado até os dias atuais, esse sábio dos sábios ficou conhecido por todos os povos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia, nem faz o que ele fazia. Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há 2000 anos afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou a tempestade que se aquietasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para conhecer-lhes as peculiaridades, ele, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente: quero ser limpo. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Geneticista hábil, esclareceu que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Falou com sabedoria dessa dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Psicopedagogo jamais igualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Psicoterapeuta incomum, atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. Falava em sua língua pátria e todos, vindos das mais variadas procedências, o entendiam. Mais importante, falava ao ar livre para centenas de espectadores e todos o ouviam, sem utilizar-se dos aparelhos de amplificação da voz hoje conhecidos. Poeta divino, fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, cantando as bem-aventuranças eternas. Médico incomum, restituiu a visão a cegos, curou paralíticos do corpo e da alma, restabeleceu a esperança aos desalentados. Magnetizador excelente, com um simples gesto, reanimou pessoas dadas como mortas. Orador incomparável, impressionou os doutores da lei com suas palavras lúcidas e coerentes, despertando temor e admiração ao mesmo tempo. Anunciado pelos antigos profetas,
Ele foi o Messias que veio trazer luz às trevas da ignorância e alento aos sofredores sinceros. Hoje, como ontem, continua ressuscitando corações tomados pela morte da indiferença e do amolentamento, enviando seus prepostos aos círculos de dor e incompreensão. Jesus é e continuará sendo o maior de todos os sábios. Incansável, ele continua repetindo o sublime convite: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é o modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre, veio ensinar o caminho que conduz à felicidade, por já tê-lo trilhado. Nesse sentido, é que o apóstolo João anotou no capítulo 8, versículo 58, o que Jesus mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Sempre com Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se te encontras cansado, pensa nele, o eterno Pai que jamais descansa. Como nos ensinou o próprio Jesus, o Pai trabalha constantemente. Se te encontras triste, eleva a Deus os teus sentimentos, meditando na alegria solar com que todas as manhãs a infinita bondade do Pai dissolve as trevas, anunciando um dia novo de oportunidades. Se estás doente, pensa em como Deus, na sua compaixão e equilíbrio, reajusta os quadros da natureza. Pensa em como, após a tempestade que arranca árvores centenárias e destrói montanhas, tudo se asserena. Se te sentes incompreendido, ainda assim, volta-te para Deus. Ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes é incompreendido pelas criaturas que criou e sustenta. Mesmo assim, a sua paciência inesgotável não desanima, aguardando que nos decidamos por abandonar nossas imperfeições. Se te sentes humilhado, entrega a Deus as dores da tua sensibilidade ferida ou do orgulho menosprezado, refletindo no anonimato com que Ele esconde a sua imensa grandeza, servindo-nos todos os dias. Se te sentes sozinho, busca a companhia sublime de Deus na pessoa daqueles que seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento. Os mais solitários que tu mesmo, que se encontram em provações mais difíceis que as tuas. Procura aqueles que a miséria encara todas as horas e necessitam da tua ajuda para matar a fome, a sede, acalmar a dor. Sai de ti mesmo e procura-os. Eles se encontram nas favelas, nas praças, nos hospitais, nos asilos, nas prisões. Talvez, ao teu lado, nos familiares que te esperam um gesto de carinho, uma palavra amiga, um pouco de atenção. Se estás aflito, confia a Deus as tuas ansiedades. Fala-lhe de tudo aquilo que te vai na intimidade. E nele, que é o amor, todas as tuas tormentas haverão de se acalmar. Enfim, seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. Na oração, haverás de encontrar a força a fim de te ergueres e superares os problemas, pequenos ou grandes, que te estejam a supliciar. Na oração, que é rota de luz, não haverá de te faltar o ânimo para enfrentar mais este dia com coragem, bom ânimo e alegria, porque afinal de contas, dia como este nunca houve e nem haverá igual. Na vida, auxilia quanto puderes, faze o bem sem olhar a quem. Imagina que és o lavrador e o teu próximo é o campo. Tu plantas e o outro produz. Tu és o celeiro, o outro é o cliente.
Se desejas seguir para Deus, pensa que entre Deus e tu mesmo, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. Por isso mesmo, é preciso viver e servir. Sinais de alarme. E a família como vai? Você já deve ter ouvido essa pergunta e talvez tenha dado aquela resposta automática. Tudo bem, sem compromisso com a verdade. No entanto, gostaríamos que refletisse um pouco antes de responder. Fazendo uma avaliação superficial, é possível ter a impressão de que está tudo bem, pois é mais fácil admitir isso do que constatar o contrário e ter que tomar providências sérias. Como a base de sustentação do lar é o casal, vamos voltar sobre ele a nossa atenção por alguns instantes. A rotina diária muitas vezes nos arrasta tão depressa que nem nos damos conta de que algo não está bem e vamos deixando para pensar nisso depois. E o depois nunca chega. Infelizmente, muitos casais só se dão conta disso quando um dos dois pede o divórcio ou simplesmente abandona a família. Para aqueles que desejam sinceramente levar adiante o bendito compromisso do casamento, há alguns sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade antes que a união conjugal se desfaça. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o marido ou a esposa emite uma opinião. Saturação dos temas habituais tratados em casa e fuga para leituras intermináveis de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Irritação gratuita sempre que se aproxima do lar. Desinteresse pelos problemas do outro. Falta de intercâmbio de opiniões, de diálogo constante. Atritos repetidos que desencadeiam discussões irritadiças, capazes de provocar agressões desta ou daquela maneira. Esses e outros tantos sinais de alarme indicam que a relação está enferma e precisa de socorro urgente. Portanto, antes que as dificuldades abram abismos intransponíveis e os espinhos da incompreensão produzam feridas de difícil cicatrização, é justo assumir atitudes nobres e tomar providências para sanar os males. Assumir a honestidade, que manda abrir o coração um para o outro e permite corrigir as deficiências e reorganizar o campo da afeição. É natural que surjam desacertos, mas ao invés de indiferença ou da separação, busquemos o reajustamento. Não permitir que o cansaço, a acomodação e a apatia acabem destruindo os laços do afeto necessários à manutenção do lar. Um pouco de compreensão, tolerância, renúncia e amizade são antídotos eficazes para um matrimônio enfermo. É importante considerar que a pessoa que escolhemos para formar conosco um lar é alguém que precisa da nossa ajuda, do nosso ombro amigo, do nosso mais puro afeto. É preciso tantas vezes deixar o egoísmo de lado, o orgulho, o tolo ciúme, e pensar na felicidade real da família, para que possamos sentir que, de fato, a nossa família vai bem. Para que o casamento dê certo, não é preciso que o esposo e a esposa olhem em demasia um para o outro, a fim de perceber e apontar defeitos e dificuldades. Mas é necessário que ambos olhem na mesma direção e mantenham acesa a chama do mesmo ideal. O ideal de construir um mundo melhor a partir da própria família. Tesouros íntimos. Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem?
Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: "Eu trago tudo comigo." Aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja. Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que, se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará ao desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança. O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses, e somente esses, é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão: "Eu trago tudo comigo." A esse estado de alma é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói, e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre: você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso.